estão ligadas às nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Diga aí, eu bebo do Espírito, da palavra profética, para 2012. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas, como águias, correrão, não se cansarão, caminharão, não se fatigarão. Amém? Quando nós ouvimos, nós lemos e possuímos essa palavra, você não pode apenas decorá-la e repeti-la, você tem que ter consciência do que você fala. Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças. Por que algumas pessoas estão sem forças, já perderam a força na vida? E quando nós falamos de força, estamos falando da força espiritual que domina, que controla, que rege tudo. Porque quando você está forte espiritualmente, você tem uma força para tudo diferente. Quando você está forte espiritualmente, você consegue superar as demais coisas. Você consegue vencer as demais situações. Então, não existe renovação fora do Senhor. Os que esperam no Senhor, esperam pela bondade, esperam pelo livramento, pelo socorro. Os que esperam pela justiça, pela vingança. Porque Deus nos justifica, nos vinga, nos restitui, nos restaura. Os que esperam terão suas forças renovadas. E então subirão com asas como águias. Você não vai nunca nessa vida encontrar uma pessoa num lugar mais alto se ela não tiver esperado pelo Senhor. Se ela não esperar pelo Senhor, ela não vai conseguir ir mais alto, ou aliás, ela nem vai conseguir continuar. Então, aí, se a pessoa espera, ela é renovada, ela sobe, em todos os aspectos, espiritualmente, materialmente, todas as áreas, ela é abençoada, há uma ascensão. Então, aí na vida, aí ela corre, porque o dia a dia, as batalhas, ela caminha, aconteça o que for, seja lá o que for, hora estou correndo, hora estou caminhando, eu não vou me cansar, eu não vou me fadigar, eu vou conseguir chegar do outro lado. Mas é esperando pela renovação. Então, o Senhor, esperando nele, renova, e você, então, sobe, é honrado, é exaltado. Essa palavra ela é poderosa, é difícil uma pessoa, do comecinho da fé dela, já no início, que não tem ouvido, pelo menos lá, no início da fé, já essa mensagem. Ela é poderosa. Ela nos ajuda, ela se cumpre. Ainda antes, a Bíblia diz assim, que o Senhor não se cansa, não se fadiga, não se pode esquadrinhar seu entendimento, quer dizer, além. E ali o Senhor fala que Ele não se cansa de nos ouvir, de nos abençoar. Ali você um pouco antes, se você ler o Salmo 40, ou Isaías, 40 inteiro, você vai ver que é o tempo todo garantindo isso. Pode secar a erva, pode acontecer o que for, mas a palavra se cumpre, está lá. Aconteça o que for, o Senhor, Ele honra. Mas é em todo o tempo focado na vitória, prosseguindo para ela, se livrando dos embaraços. Um dos conselhos que o Senhor deu a Josué, mais importante, que se todos os cristãos absorvessem, não teria nenhum entregue e perecendo. Não, Josué, medita na palavra de noite, quer dizer, você não vai parar para ouvir o fulano, você vai ler e meditar na palavra. Você não olha para a direita e você não olha para a esquerda.
medita, não olha para a direita, não olha para a esquerda. É assim que as pessoas conseguem perseverar na vida, conseguem vencer. A Bíblia, o Paulo disse assim, que ele corria a carreira que foi proposta e nos orientando o quê? A correr essa carreira, correr mesmo, e se livrando de todos os embaraços. Todo dia nós vamos nos encontrar, nos deparar com um embaraço. Alguma coisa, uma situação, muitas situações. Desde quando eu recebi o Senhor na minha vida, já no inicinho da minha fé, eu já comecei a enfrentar diversas situações, até para manifestar a fé. Então, se você não buscar conhecer a Deus e focar nele, você se perde. Você se perde. E quem é que, se você se perder, quem é que vai perder com isso? Quem? É o diabo que perde? É Deus que perde? É a pessoa que perde. É a pessoa que perde. Se você desanima e você desiste da fé, ou desiste, seja o que for, na sua caminhada, a única coisa que você tem que ter no seu espírito, eu vou desistir definitivamente, eu não vou pecar, eu não vou olhar para o mundo, eu não vou me envolver com coisas que roubam a minha fé. Essas coisas você tem que desistir mesmo. No mais, a gente não desiste nada. A gente foca no propósito da vida, na missão. Ontem ainda à noite eu falava sobre isso. Quando as pessoas me perguntam sobre a minha vida, o meu cotidiano, eu sempre digo, estou cumprindo uma missão. Então, a pergunta não é se eu gosto, se é fácil, se é difícil, se está tranquilo de levar. Porque qualquer coisa aí tem imensos desafios. Então, você está cumprindo, quando você decide olhar para Deus e fazer o que Ele quer, você já não faz mais o que você quer e o que o fulano quer. Porque a gente quer muita coisa que muitas vezes não é o que Deus quer. E as pessoas querem muitas coisas de nós também, que muitas vezes não é o que Deus quer. Então, quando você olha para Deus, você consegue, então, ficar firme na sua missão, no propósito da sua vida, naquilo que você foi chamado, no seu relacionamento com Deus, e assim por diante. Em nome de Jesus Cristo, nós estamos prestes a finalizar esse ano. E o que vai daqui para frente? Você está abençoado, ninguém pode dizer eu não estou abençoado, como não está? Está salvo e Deus tem cuidado em tudo e tem honrado imensamente. Ele está nos preparando dia após dia para colocar mais e abençoar mais. Mas como isso acontece? É quando você permanece olhando para Ele e diz, eu vou esperar em Deus. Ele vai renovar minhas forças. E então eu terei ascensão, honra, eu serei abençoado em tudo. Em nome de Jesus. Amém? Vamos abrir a Bíblia em Atos 8, e nós vamos ler do 9 até o 24. Vamos lá, então.
Atos 8:9, um homem chamado Simão vinha praticando feitiçaria durante algum tempo naquela cidade, impressionando todo o povo de Samaria. Ele se dizia muito importante, e todo o povo, do mais simples ao mais rico, dava-lhe atenção e exclamava: este homem é o poder divino, conhecido como grande poder. Eles o seguiam, pois ele os havia iludido com a sua mágica durante muito tempo. No entanto, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados. Tanto homens como mulheres, o próprio Simão também creu e foi batizado. E seguia Filipe por toda parte, observando, maravilhado, os grandes sinais e milagres que eram realizados. Os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Estes, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles, tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então Pedro e João lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Vendo Simão que o Espírito que era dado com a imposição das mãos dos apóstolos ofereceu-lhes dinheiro e disse: dê-me também esse poder, para que a pessoa sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro respondeu: pereça com você o seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Você não tem parte nem direito algum neste ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Arrependa-se dessa maldade e ore ao Senhor. Talvez Ele lhe perdoe tal pensamento do seu coração. Pois vejo que você está cheio de amargura, ou em outra tradução, está cheio de iniquidade. Cheio de iniquidade, de amargura e laço de iniquidade. E preso pelo pecado, que é laço de iniquidade. Cheio de amargura e laço de iniquidade, preso pelo pecado. Simão, porém, respondeu: orem vocês ao Senhor por mim, para que não me aconteça nada do que vocês disseram. Muito bem. Ok. Esse Simão, a Bíblia diz que ele vinha praticando feitiçaria, magia, há muito tempo. E a Bíblia diz que ele enganava o povo com os seus truques, as suas feitiçarias, a sua magia. Ele enganava. E não era só pessoas sem cultura, não. Eram pessoas grandes, pequenas, cultas, não. Eram enganadas. Ele se mostrava com o poder de Deus. Ele queria convencer as pessoas que ele tinha o poder de Deus, mas ele não tinha. Ele era um enganador. Tudo que havia nele era um desejo de enganar para ganhar com aquilo. Porque era de onde ele sobrevivia, ele tirava o sustento. Era enganando as pessoas, e as pessoas pagavam por seus feitiços, suas magias, e com isso, não só ele se tornou popular, conhecido, e até reverenciado.
Aí, Filipe começou a pregar o evangelho lá. E as pessoas começaram a crer no Senhor. E ele também creu. As pessoas foram batizadas, ele também foi. E ele começou a acompanhar Filipe e ficava maravilhado com o que ele via, com milagres e acontecimentos vindos de Deus. Só que nós percebemos, nós vimos aqui, e é aqui que nós entramos e que você precisa buscar revelação. Ele tinha uma vida antes, ele tinha um jeito de viver, de conduzir, um caráter deformado, porque a Bíblia diz que ele enganava as pessoas. Então, dentro dele havia um espírito do engano, o espírito da feitiçaria, o espírito da iniquidade. E se você for, eu até não preparei não, mas, quer ver? Espera aí um pouquinho. Deixa eu achar aqui. Vamos ver. Em 1 Samuel 15, 23, diga comigo aqui, pois a rebeldia é como pecado de feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Que em outra tradução diz também, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar como iniquidade e idolatria. Então, durante a vida dele, ele passou praticando feitiçaria, iniquidade. Então aí a pessoa, aqui alguém poderia ler assim, mas o Simão, ele era feiticeiro. Não, mas já fui lá. Rebelião, rebeldia, é igualzinho a pecado de feitiçaria. Você pode até não estar lá fazendo um feitiço, uma simpatia, uma magia, uma coisa. Mas quando você age de forma rebelde, com rebelião, o pecado, o peso espiritual é o mesmo. É a mesma coisa. Porque a rebeldia, diante de Deus, ela é vista com maus olhos e jamais será aceito, e Deus não vai dar margem, nenhuma desculpa será aceita para um procedimento de rebeldia. A rebeldia tem o mesmo peso da feitiçaria, é a mesma coisa. Às vezes a pessoa está dentro da igreja, ela critica o sujeito que fez magia negra, o sujeito que fez todo tipo de feitiço, mas ele está cometendo um pecado que equivale no mundo espiritual. Amém. E se você for para que eu também não preparei, mas é bom puxar o gancho, que assim você não fica à margem, aqui em Apocalipse, no 21:8, mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Então, os feiticeiros e os idólatras, e o que nós vemos? O porfiar, ou a arrogância, é como pecado de idolatria,
que também é chamado de iniquidade. É a mesma coisa. Então, mas eu não me prostro diante de nenhum Deus de D minúsculo, eu não faço isso. Mas é arrogante. E o pecado da arrogância é um pecado, equivale à idolatria, qualquer coisa que seja colocada no lugar de Deus. Então é muito importante que você compreenda, porque às vezes as pessoas tentam se enganar. Não, mas eu fui salvo, eu já sou batizado, eu já tenho isso, eu tenho aquilo. E não está se dando conta que ele continua praticando, ele continua com práticas abomináveis. A pessoa se ilude. Ela se ilude, é uma ilusão. O Simão, ele parou de fazer feitiçaria, mas ele não deixou de ser rebelde, ele não deixou de ser arrogante, ele não se livrou do espírito do engano. Ele parou de fazer a feitiçaria, mas o diabo continuou controlando o coração dele, da mesma maneira de antes. Ele só não fazia mais as feitiçarias de antes, mas ele continuava arrogante, ele continuava porfiando, ele continuava rebelde, ele continuava buscando meios para poder enganar e de uma outra maneira continuar na mesma direção, só que de uma forma, digamos, camuflada. Então, olha o engano. Filipe estava pregando, ele creu? Creu. Ele creu em Jesus. Ele batizou? Batizou. Ele ficava maravilhado com os milagres? Ficava. Maravilhado. Mas ele mudou o caráter? Não. Ele mudou o espírito? Não. Ele não mudou. Ele mudou o coração? Não. O coração dele era reto diante de Deus? Não. Tinha o Espírito de Deus? Não. De acordo com Pedro, seu coração não é reto. Está cheio de iniquidade. De amargura. Você é um sujeito amargo. Você é um sujeito cheio de pecado. Seu coração não agrada a Deus. Você vê que ele estava lá e ele não tinha entendido nada sobre as coisas espirituais. Ele estava encantado com aquilo que ele estava vendo, mas com o único interesse de tirar proveito daquilo de uma maneira maior, porque na cabeça dele ele encontrou uma fonte muito maior de sobreviver, de enganar. E esse é o problema de muita gente. Ele creu no Senhor por vários motivos. Mas ele não foi transformado. Eu creio porque ele pode me curar, eu creio porque ele pode me prosperar, eu creio porque ele pode isso. Não, eu tenho que crer que ele pode fazer isso, essa é a ideia também que ele vai fazer, e esse é o Espírito, mas eu preciso permitir que ele transforme o meu coração. Eu não posso viver a minha vida sendo a mesma pessoa de antes. Eu mudei, eu não faço mais feitiçaria, ou eu não vou mais naquele lugar que eu ia, ou eu não faço isso aqui, aquilo outro, mas o meu coração continua o mesmo, com as mesmas intenções, com o mesmo espírito. Você vê como é que ele existia diante do povo? Enganando. Com a sua magia. Tem gente que ele até se sobressai, porque tem carisma. Carisma engana. Ou porque vende a imagem emocional. Tem gente que cada um aprendeu a sobreviver de uma maneira. Infelizmente, tem gente que ele aprendeu sendo muito despojado, carismático, e assim eu vou envolvendo, seduzindo as pessoas.
pode ver, tem uma pessoa, se ela é brincalhona, ela sabe, ela conta umas piadas divertidas, ela faz todo um movimento, ela te envolve. Ela te envolve. Não estou dizendo que isso seja errado, não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que cada um vai encontrando a sua maneira de viver, de existir, e muitas vezes no caminho errado. Porque às vezes aquele carisma, aquela sedução, você até se encanta com a pessoa momentaneamente, mas quando você chega mais perto mesmo, você se decepciona grandemente. Quantas vezes a gente vê isso? E os que são tão sentimentais, emocionais, de verdade, não quero ofender ninguém, por favor, mas aprenda a gostar de ouvir a verdade, porque isso faz bem para a vida da gente. Mas algumas pessoas, eles já têm uma torneirinha aqui atrás. Ó. Você mal começa a falar com ele, já começa a desabar as lágrimas. A pessoa não se dá conta que ela já está nela, já está impregnado aquele espírito. É uma maneira que talvez alguns pode até acontecer de não ter consciência, mas a maioria tem. É uma maneira de já quebrantar o outro, de sensibilizar, de já mover, de quebrar as pernas do outro. O outro já fica mais sensibilizado, então pode dar uma atenção, ou até, naquele momento, a pessoa consegue te passar a ideia, aquilo que ela quer passar. Sendo que não é a realidade, mas ela passa aquilo que é conveniente. Mas como ela já, de alguma maneira, já te quebrou as pernas, se você tiver uma tendência a se sensibilizar com reações emocionais, ela já consegue incutir de alguma maneira na sua cabeça que o ponto de vista dela, o que está acontecendo, é a verdade. E às vezes não há sinceridade ali. Há uma conveniência, há o que eu vou passar o que me é conveniente. Eu vou passar o que eu quero que você acredite que é. Eu me faço entender? O que eu acho que eu quero que você acredite nisso aqui. E eu preciso ter meios para fazer você acreditar que é isso aqui. Que a ideia é essa, mas não é. Isso é ruim para quem vive, é ruim para quem se submete, porque algumas pessoas são controladas por pessoas sedutoras, carismáticas, por pessoas emocionais. Elas são totalmente controladas, a vida é totalmente controlada. E aí a pessoa que faz aquilo, à medida que ela vai obtendo o resultado e ela não encontra uma outra maneira de viver, de existir, ela só sabe fazer daquele jeito porque ela não para zerar a vida e dizer, não, eu não vou mais usar disso aqui. Eu posso até ser uma pessoa carismática, ser uma pessoa isso, aquilo, mas eu não é isso que vai me levar lá. Eu quero existir pela minha fé, por conquistas, por agradar a Deus, etc. e tal. Porque isso não é o bastante, isso tem prazo de validade. A pessoa, às vezes, num momento, ela te vende uma imagem, mas um pouco mais que você chega, você descobre que não é aquilo. Às vezes, a imagem da pessoa extremamente sentimental é controverso, porque a mesma pessoa que chora para você aqui e lamenta como um pobre, uma pobre, coitada, uma pessoa digna de misericórdia, é o mesmo que daqui a pouco esbraveja e fala horrores de cá. Então, em quem eu devo acreditar? Naquele que nesse momento, quando reage falando extremamente pesado, ou nesse aqui que chora e se faz de um pobre coitado? Em quem eu acredito? Eu me faço entender? Porque normalmente as pessoas que são emocionais, do mesmo jeito que ela chora aqui e conta uma história extremamente comovente, é a mesma que por detrás
fala ali daqui a pouco e tem uma reação totalmente diferente daquela. Então, em quem eu acredito? Você já viu gente assim? Você conhece assim? Eu já vi um monte. Um monte. Então, em quem eu acredito? Nesse aqui ou nesse aqui? Dentro dessa oscilação gigantesca, com quem eu fico? Com o sofredor, perseguido, pobre, coitado, ou que tem um tupete alto e que falo que isso é aquilo e aquilo outro? Em quem eu creio? Não sei. Eu não creio em nenhum dos dois, para ser muito franca. Porque pessoas que são guiadas pelas emoções, você não pode acreditar nelas. Elas acordam bem-humoradas e vão dormir mal-humoradas. Elas de manhã de um jeito, à tarde elas são de outro. Então você não sabe em quem, você não sabe com quem está lidando. É dupla personalidade, são duas pessoas em uma. Você não sabe com quem está lidando. Então não tem como você crer. De jeito nenhum. Então o Simão, ele creu, ele batizou, ele ficava maravilhado com os acontecimentos. Mas porque ali ele encontrou um meio que na visão dele, puxa, isso aqui é muito maior, vou ter muito mais resultado com isso aqui. Ele não queria Deus. Ele queria o status da posição. Ele queria o poder de impor as mãos sobre as pessoas receberam o Espírito Santo. Poxa, estou te dando dinheiro aqui, eu quero comprar esse dom aí. Põe a mão na minha cabeça e me passa esse dom. Então as pessoas, tem gente que ele não entende como funciona o mundo espiritual. Ele não entende sobre processo. Espera aí, é um processo de plantio, eu planto. Uma mulher engravida hoje, ela dá luz amanhã, ela tem um processo até essa barriga, esse bebê se desenvolver, ela dá luz. Então a pessoa tem que entender sobre o processo. Ela tem que entender ela mesma o que acontece com ela, para ela poder ver se ela está chegando onde Deus quer. Porque, de repente, dentro da própria igreja, ela não consegue ver como ela está dentro da fé, do relacionamento dela com Deus. Se ela não parar para observar como ela está em Deus, ela vai começar a olhar para muitas direções. Ela precisa olhar para ela, e se ela não parar para olhar para ela, vai olhar para muitas direções. E assim é onde os fracassos vão acontecendo. A pessoa creu, batizou. Você vê que, infelizmente, algumas coisas, se não houver uma transformação lá dentro, não significa nada. A pessoa crê, batiza, fica maravilhada com os milagres, mas nunca nasceu de novo, nunca se tornou uma nova criatura. O coração não é reto, o coração está cheio de amargura, de iniquidade, de rebeldia. O orgulho, a arrogância que controla a vida da pessoa. Tem gente que é totalmente controlada pela arrogância. Qual é o espírito que controla a vida daquela pessoa? Arrogância. Tem gente que até hoje não é dirigido pelo Espírito Santo, ele é dirigido pelo espírito da arrogância, pelo espírito do orgulho. A pessoa está morrendo. Mas ela não abre mão daquele espírito que está desgraçando com ela. Tem gente que o coração até hoje é amargo. Que a iniquidade é que faz parte da vida da pessoa. Então, o Simão, ele não fazia mais aquele tipo de feitiçaria, mas ele continuava praticando um pecado que em termos de peso espiritual era o mesmo. Ele estava cheio de iniquidade, então ele era um idólatra. Ele continuava sendo. Ele creu em Jesus, batizou, ficava maravilhado com os acontecimentos, mas ele era feiticeiro ainda, ele era idólatra, ele era um sujeito de coração duro, um sujeito que não conhecia Deus. E assim, não importa. Se você tem
1 ano, 10, 20, 30 anos de fé, não sei. Se você pode ficar muito tempo no mesmo lugar e não se tornar um transformado, um nascido de novo. Mas por que isso acontece? Mas isso está mais do que... Não precisava nem perguntar, mas já eu mesma fiz a pergunta para responder. Não precisava. Por que isso acontece? Porque se você não estiver muito, mas muito disposto a vencer você mesmo e a chegar onde Deus quer, abre mão daqueles sentimentos, daquelas deformidades no seu temperamento, na sua personalidade, você não vai mesmo prosperar na fé e no Espírito. Você não vai. Dá muito trabalho, sim, nunca disse que não, porque dá muito trabalho você endireitar, você buscar endireitar em Deus uma coisa que passou a vida inteira torta. Dá muito trabalho. Um temperamento problemático, um temperamento arrogante. Quem já sofreu de arrogância, ele vai ter que brigar contra isso, porque esse demônio ele vai estar ali à espreita para voltar. Quem já foi dominado por um determinado espírito, tem que saber que esse mal, ele vai estar ali à espreita para poder entrar novamente. Ele quer entrar. O mal quer voltar a controlar a vida da pessoa. Então, algumas pessoas, a arrogância, ela vem de várias, mas vem até pela própria religião. Às vezes a pessoa, ela se julga tão espiritual que ela se torna uma pessoa extremamente arrogante. Ela já se julga tão de Deus, tão diferente, tão acima de tudo, pronto, ficou arrogante. E às vezes ela cria uma imagem dela mesma que não condiz com a realidade. Ela julga que ela é uma coisa e ela não é. Ela quer fazer todo mundo acreditar que ela é uma coisa que ela não é. Deus, é o que eu falei ainda semana passada, e é bom lembrar. Você pode convencer o fulano, o cicrano, o beltrano, mas Deus é que conhece o nosso coração. O Simão estava ali, e para todo mundo o Simão era um exemplo de transformação, que ele era o feiticeiro, o sujeito que era chamado do grande poder e tal. Mas o Simão estava ali só com interesse de status, de posição, de ganhar, de se aproveitar daquilo que ele estava vendo, de tirar proveito. Infelizmente, muita gente é só isso. Se Deus não me der aquele carro, aquela casa, se eu não tiver aquele cargo na igreja, se eu não tiver aquela posição, se não for desse jeito, então para mim não serve. Então era o que estava na cabeça do Simão. O Simão queria tirar proveito. Ele não estava ali porque ele amava Jesus, porque ele amava o Evangelho, porque ele queria fazer parte daquele grupo de pessoas que levava salvação às pessoas. Ele não estava ali porque ele queria pagar um preço. Apesar dele estar ali andando, ele não largava o Felipe, dia e noite com o Felipe, porque ele queria ver, ele queria pegar aquilo com interesse, não porque ele amava aquelas almas, não porque ele amava o Evangelho, não porque ele queria ver o nome de Jesus proclamando, ele queria levantar o nome dele, não o nome de Jesus. Ele queria aquele poder para ele tirar proveito. Porque ele já tinha enganado com a feitiçaria, ele pensou, agora desse jeito é que eu vou enganar mesmo. E foi lá comprar. Pedro falou, você não tem parte, pereça você com o teu dinheiro, você não tem parte nesse ministério. Você não tem parte. Você é um sujeito cheio de iniquidade, está preso pelo laço do pecado, um sujeito cheio de amargura. Aí ele vira para o Pedro e fala assim, e o Pedro falou assim para ele, vai orar para você se livrar disso. Ele falou assim, ore vocês por mim.
para que não aconteça o que você falou comigo. Quer dizer, ele só estava preocupado que o pior acontecesse com ele. Mas a Bíblia não diz que o Pedro orou por ele. A Bíblia não diz que o Pedro orou por ele. A Bíblia falou, ore você. Ore você. Pereça com você o seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus? Você não tem parte nenhuma nesse ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Arrependa-se dessa maldade e ore ao Senhor. Talvez Ele lhe perdoe o pensamento do seu coração. Por quê? Porque aquilo não era só um pensamento, aquilo provinha do coração. Aquilo vinha do cerne da alma dele. O que ele estava falando saía do coração. Algumas pessoas, elas não é um pensamento, um lapso, uma coisa que passou e foi. Mora no coração da pessoa aquele sentimento de arrogância, de orgulho, de iniquidade, de soberba, de maldade, de amargura. Mora lá. Não tem o Espírito Santo lá, tem aquele Espírito que o Pedro falou aqui. Ore para que você seja liberto disso. Ore, talvez Deus, para que você se arrependa, talvez Deus te perdoe desse pensamento do seu coração, de tal pensamento do seu coração. Talvez, porque se houvesse arrependimento, ele receberia perdão. Se houvesse arrependimento. Porque sem arrependimento, talvez só com remorso, ele não ia atingir o objetivo de jeito nenhum. Ele, não, ore vocês para que não aconteça o que você falou. A Bíblia não diz que o Pedro orou por ele. Porque sabe o que nós vemos aqui? Em relação a isso, por que ele foi tratado dessa maneira e o Pedro falou com ele muito firme? Porque se nós vemos que não era um sujeito inocente. Era um sujeito que não queria mudar o espírito. Não era uma pessoa que não sabia o que devia fazer. Ele sabia, mas não queria. Ele não buscou o verdadeiro entendimento para colocar em prática. Não era o que ele não era o propósito dele, não era ter um relacionamento com Deus. Como algumas pessoas, o propósito dele não é um relacionamento com Deus. O propósito é só uma conquista material, é só uma posição aqui, o status ali, é existir de alguma maneira, mas eu só vou existir de verdade se eu andar com Deus de verdade. Então, se eu andar com Deus, eu vou existir. A minha vida, eu vou ser honrado e todos verão. A minha vida vai ser abençoada. Eu terei prosperidade espiritual, familiar, financeira, tudo. Tudo vai andar. Eu serei honrado por Deus. Por quê? Porque eu me submeti a Ele. Mas o Simão não queria. O Simão, ele queria, ele estava ali no meio, quem olhava, até aparentemente, o Simão era, talvez até o maior exemplo ali, de transformação, porque ele é o que era o feiticeiro, que enganava. Mas em termos de transformação, não havia. Ele estava lá. Ele tinha crido, tinha batizado, ficava maravilhado com os testemunhos. Mas o coração não era reto. Não havia mudança de espírito. Mudança de visão. A visão era a mesma, era tirar proveito. O coração continuava o mesmo, sem nenhuma transformação. E é aí que a palavra precisa entrar e fazer você ver. Porque isso aqui é uma estupidez. É uma loucura que ele fez com a vida espiritual dele. E loucuras assim tem um monte de gente fazendo com a vida espiritual. Isso é uma loucura. A pessoa tendo a oportunidade de se tornar uma nova criatura, um nascido de novo, ela insiste em manter, em alimentar a amargura, a arrogância,
a iniquidade, sentimentos malignos, nocivos, intenções diabólicas. Ele insiste em manter aquele espírito que é maléfico, é destruidor, já destruiu antes e vai destruir novamente. Você entende? Coloque-se em pé e a mão no coração. Liga o seu pensamento no céu. Primeiramente, eu vou te pedir em nome de Jesus, limpa, fecha os seus olhos e limpa do resto. Dá espaço para o Espírito Santo entrar, te iluminar, te revelar, falar ao seu coração, te dar um entendimento que talvez ainda não tinha acontecido. Eu penso que se a pessoa realmente quiser, nunca é tarde para ela chegar ao ponto, no ponto que Deus quer. Mas fato é que não adianta apenas a pessoa, bom, eu criei, eu me batizei, eu estou na igreja, eu já tenho até um cargo, tenho isso, aquilo, mas meu coração não mudou. Os sentimentos, o espírito continua o mesmo. Eu até hoje não tive de verdade um encontro com Deus. Você tem que prestar atenção no que acontece com você. É pensamentos que vêm e que você já expulsa e passa, ou é um pensamento do coração, é uma coisa que sai lá, é uma coisa que está em você, você capta que aquele espírito controla você, como controlava o Simão. O Simão nunca nasceu de novo, estava ali, para todo mundo ele era um salvo em Jesus Cristo, mas ele não era. Ele tinha uma casca, ele vendia uma imagem, mas seu coração não era reto. Intercede por mim. Tenho um amigo, zela por mim. Espírito Santo, sei que estás aqui. Estás aqui, que me guia a toda verdade e me ensina o caminho a seguir, dia a dia de santidade, companhia sobrenatural. Espírito Santo, o teu fogo me aquece. Espírito Santo, Espírito Santo, teu poder me enriquece. Espírito Santo,
Espírito Santo, rasga o seu coração. o teu fogo Dê espaço para o Espírito Santo te mostrar. Espírito Santo, Te dá aquele entendimento e aquela revelação que só Ele pode fazer, e se você estiver aberto a isso. Tanto é que o Pedro falou: se arrependa, ore a Deus. Quer dizer, tinha que haver arrependimento, ele tinha que se arrepender, ele tinha que orar. Ele não, ore vocês por mim para que não aconteça. Quer dizer, ele não estava dizendo, você não vê ele pedindo: ore por mim para que eu mude, eu quero mudar, eu quero ajuda para mudar. Ele não disse, não, ele só estava preocupado em alguma coisa ruim acontecer com ele. Ele não estava pedindo para mudar. Ele não estava pedindo, porque às vezes, gente, todos nós temos nossas guerras, nossas deformidades, e que às vezes parece que é desafiador demais vencer alguns sentimentos e etc. Mas aí você se prostra, põe a boca no pó, pede: me ajuda, meu Deus, eu quero te agradar, eu quero ser santo, eu quero chegar até o Senhor com um coração sincero. Deus vai te ajudar, Deus vai. Mas às vezes não existe esse quebrantamento, não existe. É a pessoa, ela quer ter uma razão que ela não tem. Ela não quer que as coisas dentro, ela não quer transformar o que está dentro dela. Ela quer que o que está fora seja transformado, sem o que está dentro ser mudado. O Simão só queria proteção fora e o poder do Espírito Santo, sem o coração dele ser mudado. Ele poderia ter tido o poder do Espírito Santo, ele poderia ter tido o poder de Deus e ter feito muita coisa se o coração dele tivesse sido mudado. Mas o coração dele não mudou. Então ele queria tudo aqui fora. Ele queria o Espírito Santo, o dom do Espírito Santo. Ele queria proteção. Ele queria tudo, mas ele não queria mudança de espírito, mudança de caráter. Ele nunca forjou, trabalhou para ter o caráter dele forjado segundo o de Deus, transformado igual segundo o de Deus. Ele não tinha o caráter de Deus. Na verdade, o Simão era uma casca. Era um falso cristão. É aquele que você olha, você enxerga tudo. Ele fala, ele tem trejeitos, ele tem isso, mas ele não tem espírito. Ele não tem caráter. Se ele for preciso mentir, ele mente. Se for preciso ele falar mal de alguém, ele fala. Se for, não precisa nem ser preciso, ele faz, porque não é preciso. Eu estou falando, se ele estiver numa situação, ele não vai parar e dizer assim: não, mas eu não posso fazer isso aqui por causa de Deus. Eu tenho uma fé, não vou mentir, não vou enganar, não vou fazer isso por causa de Deus. Por que você vai? Por causa de Deus, eu não vou fazer. Mas há pessoas que não existe isso dentro dele. Ele pode falar lindamente de Deus, ele fala isso, aquilo, mas ele também, do mesmo jeito que ele fala de Deus, ele fala do fulano, ele fala do cicrano. Do mesmo jeito que ele se emociona supostamente por Deus, ele ataca um, ele ataca outro, ele guarda amargura, ele guarda ódio no espírito. Não há quebrantamento, não há sinceridade. Ele fala com você, ele fala: Jesus é lindo, mas dentro dele não é. Jesus é maravilhoso. Ele chega para você, ele fala que você é isso, que ele gosta de você, isso, aquilo, mas dentro dele não existe nada daquilo. O Simão, ele vendia uma imagem de um cristão, e até ali no meio de todos,
um testemunho tanto, porque ele era o enganador, o feiticeiro, mas ali ele nunca tinha mudado, ele estava com Filipe. Então a pessoa às vezes ela está na igreja há muito tempo, ela tem visto milagres, ela fica maravilhada, mas não muda o coração, não muda o espírito. Lá fora ela é a mesma. Se ela precisar fazer uma intriga, ela faz. Não precisa nem ser lá fora, até dentro da igreja mesmo. Se ela precisar, ela está ali, ela vai criticar, ela vai atacar, ela vai caluniar, ela vai mentir sobre algo. Então o caráter dela não mudou. Porque você não pode falar com uma pessoa que é capaz de caluniar, uma pessoa que é capaz de mentir, o caráter dela mudou. Que ela é capaz de censurar, ela tá ali, mas dentro dela só há amargura e perversidade. O coração dessa pessoa mudou? Não mudou. Se você não tem temor na sua boca para falar as coisas, você não pode dizer que o Espírito Santo está na sua vida. Não tem temor. Abre a boca e fala o que quer sem nenhum temor. A conduta. Quando você tem a oportunidade de mostrar um espírito transformado, às vezes está lá, dá oportunidade no trabalho, oportunidade na família, oportunidade, mostra tudo ao contrário. Então, ele não tinha um coração reto. E aquela amargura, aquele laço de iniquidade vinha, aquele espírito, aquele pensamento vinha do coração. Então o coração dele nunca mudou. A casca mudou. Ele mudou. Porque ele creu, ele batizou. Ele andava com Filipe. Mas nunca nasceu de novo. Porque o interior do Simão nunca foi transformado. Porque ele nunca deixou. Porque o espírito da arrogância, da amargura, da iniquidade fazia parte dele. E aí, gente, quando se fala iniquidade é pecado. Aí é só abrir o leque. Tudo aquilo que desagrada a Deus é pecado. E às vezes a pessoa quer enganar, bom, não, mas eu não sou mais feiticeira, eu não sou mais idólatra, eu não sou mais isso, eu não vou mais lá. O Simão também não, e no entanto, ele cometia pecados que eram equivalentes, o peso espiritual era o mesmo. Era o mesmo. Quer dizer, o diabo continuava controlando a vida dele de uma forma camuflada, que até ele falar, pedir para comprar o dom do Espírito Santo, ninguém tinha percebido, possivelmente, pelo menos não relata, que alguém tenha captado, mas ali ele botou para fora o que realmente estava dentro dele, que ele nunca tinha vivido uma transformação, nunca tinha sofrido, aliás, uma transformação. E eu vou orar com você, e a gente não pode fingir que não está vendo, achar que dá para levar. O tempo vai passando. E às vezes as pessoas vão sendo privadas da glória de Deus, do poder de Deus, porque quando elas têm a oportunidade de fazer as escolhas certas, elas não fazem. De dar lugar à transformação que precisa, elas não dão. E não tem outro meio de você vencer de verdade, Deus. Ó Espírito Santo, nós oramos juntos agora, para que o Teu poder se manifeste na vida de cada um, com um Espírito revelado e um entendimento revelado, com um despertamento verdadeiro, não para interesses pessoais, mas para fazer a Sua vontade. Não para mudar de religião ou de igreja, ou comprar uma Bíblia nova, mas para ter um coração transformado, Jesus. É o que eu tenho trabalhado e orado, para que o Teu povo realmente tenha um encontro com o Senhor, não um encontro com a religião,
encontro com uma nova igreja, um encontro com a Bíblia moderna que acabou de ser lançada no mercado, mas que pratique aquilo que já está aí bem estabelecido há milênios. Que cada um possa parar e analisar quem realmente é no Senhor. Não quem ele é na igreja, não quem ele é para fulano ou para cicrano, quem ele é no Senhor. Porque às vezes na igreja até pode ser, na família pode ser. O Simão antes que era chamado de o grande poder, que não significa nada. Ele foi o grande poder, chamado do grande poder aqui, ó. O grande poder. E ele não tinha só um poder maligno, não tinha poder espiritual nenhum. Às vezes a pessoa, ela até tem um grande poder ali, aqui na igreja, na família, no trabalho, mas não vem do Senhor, não provém do Senhor. É um engano. Às vezes a pessoa até quer se esconder e achar que está tudo bem com ela, porque muitos estão até acreditando, se submetendo àquela linha de pensamento, àquilo que é passado, mas não significa nada se não houver uma transformação interior. No final dos tempos, Senhor, no final de tudo, o que vai contar, o que conta, aliás, é o que está dentro do coração de cada um. E o Senhor fala que o Senhor esquadrinha coração, mente. O Senhor sabe o que está no interior, as intenções do coração. Quem sabe é o Senhor, e é isso que vai contar. Não vai contar a Cléo com o microfone discorrendo bem a palavra, vai contar a intenção do coração da Cléo. Vai contar a intenção do coração da Cléo. Eu sei disso, Senhor, não é? Eu vim fazer um grande movimento. Mas qual a intenção? Porque o Senhor sabe o que está no meu coração e sabe o que está no coração de cada um. E isso é que conta. O Senhor sabe quem eu sou na íntegra e é isso que conta. O Senhor sabe quem cada um é na íntegra e é isso que conta. É isso que conta, é isso que tem importância. E o Simão não era, as intenções não eram boas. Ele não tinha um coração puro. E é isso aqui que o Senhor está cobrando. Não vestir uma capa espiritual, mas é ser. Porque quem não tem a preocupação de provar de minuto a minuto que é. Se alguém crê, ou se não crê também não tem problema, porque ele já sabe quem ele é em Deus, no Senhor. Não há esse drama, esse peso. O Espírito Santo me faça entender, me ajuda a me fazer entender que eu atinjo o propósito. Manda o povo me ouvir, Senhor. Se eu tenho razão, manda o povo me ouvir. Se essa palavra sai do seu coração, manda o teu povo dar crédito a ela. Nessa última hora em que o mundo está cada vez mais desandado e os cristãos mais perdidos do que nunca. Corre para lá, corre para cá, se envolve com coisas tão medíocres, está procurando o que não perdeu, quando devia estar quieto, olhando para o Senhor, esperando o Senhor voltar, cuidando, vigiando, vigiai e orai, olhai, vigiai e orai, vai pegar azeite extra, tem
tem azeite na botija, e tem azeite na lamparina, e tem azeite na botija. Leva a botija, tem azeite extra. Vigia, cuida da sua vida espiritual, porque pai não salva filho, filho não salva pai, mãe não salva filho, filho não salva mãe, marido não salva mulher, mulher não salva marido. Ninguém salva ninguém. Se não tiver no Senhor, não há salvação. Cada um tem que cuidar de si e da sua vida espiritual, Senhor. Parece que muitos não entendem isso, mas obrigada por ter a chance de aprender, de ensinar. Eu quero me deixar ensinar, eu quero aprender mais. E que cada um se deixe ensinar, se torne educável. Que educabilidade faça parte da vida de cada um. Flexibilidade, a gente tem que ser molinho para chegar onde o Senhor quer. E a arrogância impede isso. Um coração amargurado pela arrogância, pelo orgulho, não deixa ver a verdade. E com isso as pessoas vão sendo roubadas. E alguns não sei nem mais onde vão chegar. O que falta mais acontecer para acordar. Mas que com cada um de nós, a gente não precisa dar um passo em falso ou sofrer algo para poder acordar e despertar para aquilo que o Senhor espera de nós. Que o espírito quebrantado e humilde possa dominar cada coração, meu Senhor amado. Que esta palavra hoje possa levantar, iluminar vidas, e que corações saiam realmente mudados e transformados. Vidas com temor, com espírito de temor, um temor reverencial, um desejo de botar força mesmo para chegar onde o Senhor quer e ser o que o Senhor espera. Obrigada, Deus, por esta mensagem, por esta reunião, por esta palavra, por este dia. Obrigada por mais essa oportunidade de crescer no Senhor. Eu te amo e não há Deus como o Senhor, Pai. E sabemos que existe a eternidade e o que nós estamos escolhendo aqui hoje é que vai determinar para onde vamos. E não adianta a gente tampar e fingir, camuflar e tentar fingir que não está entendendo. A gente está entendendo bem sim. Cada um está entendendo. Não vai entrar no céu iniquidade. No céu não entra amargura, arrogância. No céu não vai entrar corações endurecidos. No céu vai entrar um povo que tem sacrificado, que tem pego a cruz e tem negado a si mesmo. Negado a si mesmo. Esse é o maior desafio do cristianismo, Senhor. Eu não tem outro, para mim não tem. É negar a si mesmo. É negar, mesmo quando a gente julga que tem razão, a gente tem que negar a si mesmo. Pegar a cruz e seguir. Esse é o maior desafio. E é por isso que tantos cristãos têm fracassado. Porque entende de tudo, só não entende da fé sacrificial. Não entende o que significa negar a si mesmo, pegar a cruz e seguir. Nos ajuda. Porque eu quero morar no céu e eu quero levar tantos quanto forem possíveis, for possível, eu quero levar e quero que cada um que aqui está tenha esse espírito de levar quantos puder atingir, e assim numa grande corrente de fé possamos levar o teu nome e salvação, e não permitir que o diabo continue prevalecendo na vida de tantos. Eu te amo, Jesus. Obrigada por tudo. Amém. Amém, amém.